Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro editorial desse domingão abençoado. É sempre um prazer estar aqui com você. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele teceu muitas críticas porque Lula quer retomar o DPVAT. Mas a gente precisa entender com termos jurídicos o que realmente isso quer dizer e como isso impacta no seu bolso. Vamos entender um pouquinho mais? Também vamos falar de uma narrativa que está sendo trazida aí de que várias doses de vacinas foram perdidas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E de novo, vamos falar da questão do Rio Grande do Norte. É importante que a gente fale o que está acontecendo lá. Isso e muito mais coisas serão ditas nesse vídeo aqui. Então seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. E bora para cima que eu sei que você quer informação. Só lembrando, se não é inscrito, inscreva-se no canal. O presidente Bolsonaro, ele postou isso aqui no seu Instagram. Incompreensível. Governo Lula pretende voltar com cobrança do seguro DPVAT. Então, essa matéria aqui foi publicada no Terra Brasil Notícias, tá? E o que o Bolsonaro escreveu? Ele escreveu o seguinte: para Lula está muito fácil governar. É só desfazer o que Bolsonaro fez. Nos últimos 3 anos, Jair Bolsonaro quase zerou o valor do DPVAT. Isso porque tivemos diminuição no número de acidentes, bem como houve melhor gestão da seguradora, sem corrupção. Faz muito sentido o que Bolsonaro colocou. Faz muito sentido e eu vou explicar para você o porquê. Eu sou um conhecedor desse assunto, movi centenas de processos em relação ao seguro DPVAT ali em meados de 2012 e eu vou explicar para vocês como isso aqui funcionava. Essa matéria aqui foi publicada no Valor Econômico. DPVAT será remodelado, diz secretário de Reformas. Desde 2020, o seguro veicular obrigatório é administrado pela Caixa Econômica Federal. O governo vai reconstruir a arquitetura do DPVAT. O seguro veicular obrigatório ainda neste ano, afirmou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Antônio Pinto, em evento lançado no Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, organizado pela Confederação Nacional das Seguradoras. Isso aqui que eu estou trazendo para você é a Lei 6.194. Eu vou explicar para você sobre essa lei e sobre o DPVAT. Presta atenção. O DPVAT funciona assim. Você sofre um acidente de trânsito. E ao sofrer o acidente de trânsito, se foi com um veículo automotor, moto, carro, caminhão, você será indenizado pelo governo. Então é por isso que você paga um seguro. O campeão de indenizações são as motocicletas. Afinal, a maioria das pessoas que sofrem um acidente com motocicleta, ele tem ou uma debilidade ou tem ali também pode chegar à morte, né? Um óbito. A grande questão é que o valor ele vai sendo gradual até 2.750. No caso de danos pessoais e até 3.500 no caso de morte. Então é um valor que chega até 3.500. A grande questão é que muitos seguros DPVAT são subavaliados. Como que eu entrava com as ações? Você dava entrada no seguro DPVAT, a avaliação era baixíssima, o cliente tinha direito a 4, 5 mil reais, a avaliação vinha e pagava 300, 400 reais. E cada veículo todo ano, por exemplo, no caso da moto, pagava 300, 400 reais, ou seja, era uma gestão bilionária. Quem administrava era a seguradora Líder. E o que era o ponto? Essa lei aqui que eu trouxe para vocês, que é a Lei 6.194 do DPVAT, ela dispunha o seguinte: R$ 13.500 no caso de morte, até 13.500 no caso de invalidez permanente, o que é raríssimo alguém receber, e até 2.700 de reembolso. A grande questão é que nessa demora, eles quase não pagavam. E o grande ponto, isso aqui é de 2007. Ou seja, desde 2007, o máximo que uma pessoa recebe no caso de morte é R$ 13.500. Só que o seguro DPVAT em 2007 de moto, por exemplo, era R$ 67. Em 2000,
2020, quando o Bolsonaro encerrou, estava mais de 300. Você tem noção da disparidade, do quanto o governo veio lucrando? Era um verdadeiro arsenal, era um crime, assim, era uma corrupção sem tamanho essa questão do DPVAT. Era venda de centenas, era muita coisa grave que tinha, era a seguradora se locupletando, escândalos do DPVAT estourando, ou seja, Bolsonaro veio e falou, não, vou tomar isso aqui da seguradora líder, entregou para a Caixa Econômica que passou a fazer a gestão. Eles viram que a líder tinha mais de 4 bilhões de reais guardados, estocados. A Caixa fez um fundo e falou, olha, por muitos anos você não vai ter que pagar o seguro DPVAT mais. Por muitos anos. Ou seja, desde 2020 a gente já não paga mais seguro DPVAT. Esse ano a previsão do Lula não é voltar com o seguro DPVAT. Mas ele já quer remodelar e voltar com o seguro DPVAT a partir do ano que vem. Isso aqui é só para político ganhar em cima disso. Eram bilhões de reais que participavam dos modelos de corrupção. E é como o Bolsonaro falou. Não tem corrupção, pode fazer uma gestão bem feita. Então, tem razão da mídia, do sistema odiar Bolsonaro, porque ele estancou a mamata em muitos lugares. E não adianta vir, mas não sei o que. Não, é fato. É fato. Estancou a sangria lá no DPVAT. E agora, Lula quer voltar. Simples assim. Bora de novo. Vamos para outra matéria, assim, polêmica. A mídia está especulando aí de que Bolsonaro é o responsável por 39 milhões de doses de vacinas contra a Covid terem se perdido, o valor equivalente a 2 bilhões de reais. Então tá. O Ministério da Saúde deixou vencer 39 milhões de vacinas contra a Covid. Essa publicação aqui é do PL Nacional. Dá uma olhada só nesse ponto aqui. Lula deixa vencer 2 bilhões em vacina. A mídia e a esquerda disseram tanto que o governo Bolsonaro não tinha comprado vacina. E agora o governo Lula deixa vencer 39 milhões de doses. Mas a culpa é sempre do Bolsonaro. Onde o comprometimento com a saúde que tanto defendiam? O que eu quero trazer para vocês aqui acerca disso? A forma que a mídia vem trazendo, a forma que vem sendo disseminada, e eu quero explicar para você. Olha essa matéria do Jornal Nacional. E eu quero usar a Globo, Jornal Nacional, para mostrar para você. Descarte de vacinas contra a Covid vencida causa prejuízo de 2 bilhões aos cofres públicos. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, são 27 milhões de doses desperdiçadas. Vamos lá, vamos começar. Qual que é a desculpa? Perdeu-se algumas doses durante a gestão Bolsonaro? Sim, perdeu. A grande maioria é agora do governo Lula, 39 milhões que vão se perder, 27 já se perderam. 27 milhões já se perderam. Presta atenção no ponto aqui que você tem que analisar. Primeiro ponto. Não falaram que Bolsonaro era negacionista, que não tinha vacina, que não ia investir em vacina? Pois é, a aquisição de vacina veio sobrando. No primeiro ano da pandemia foram 2 milhões de doses que sobraram. No segundo ano da pandemia foram quase 10 milhões de doses. Em 2021, na verdade, das doses, 2 milhões de doses se desperdiçaram. Em 2022, 10 milhões e agora, em 2023, já tem a previsão de 27 milhões. O governo Lula alega que a culpa é do Bolsonaro. Por quê? Porque entregou de última hora, eles não sabiam. Vamos lembrar que desde o primeiro dia que Lula venceu, iniciou-se um governo chamado governo de transição. E aqui a obrigação do governo federal, se é que tem responsabilidade com a saúde pública, era averiguar todos esses dados. Eles tinham acesso total a documentos, a dados e as vacinas. Não era o que se tanto protegia? É estranho o governo Lula, durante todo o período de transição, e já em 2 meses, mais de 2 meses de governo, 75 dias de governo, simplesmente ignorar, ir lá analisar a questão do vencimento das vacinas, sabendo que elas têm um prazo. Outro ponto, grande questão das vacinas não estarem sendo aplicadas. O povo não foi se vacinar.
Olha só um trecho aqui da matéria da Globo. Ó, do Rio Grande do Sul. Isso com certeza poderia abastecer uma cidade de pequeno porte. 500 mil doses que foram perdidas no Rio Grande do Sul. Campanhas foram feitas, carro de som na rua, redes sociais, vereadores, a sociedade, mas mesmo assim, pessoas não vieram se vacinar. Muitas não queriam, não acreditavam. Conta o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues. Pois é. Primeiro ponto, dose teve, vacina, o governo investiu. Aí você já vê o quanto a mídia mentiu para você dizendo que não tinha vacina, que o governo não investiu em vacina. A vacina teve. Sobrou. O povo não quis ir se vacinar. Esse é um dos pontos que a gente tem que discutir. Segundo, o governo ainda alega que nos próximos 6 meses ainda vão perder mais tantas doses. Espera aí. O governo teve 2 meses de transição para já começar o ano triturando essas doses. Vamos começar, vamos espalhar, vamos divulgar. Agora vem jogar a culpa no governo anterior. É muito pouca vergonha e eu concordo plenamente aqui com o PL que trouxe essa nota aqui. Eu queria o seu comentário. Os próximos 6 meses de vacinas que vão vencer, a culpa é do Bolsonaro? E os 27 milhões de doses que perderam nos 3 primeiros meses agora da gestão Lula, a culpa também é do Bolsonaro? É isso que eu queria ver a sua opinião. É a sua opinião. Na minha visão, o governo teve período de transição, deveria saber e já deveria entrar ficando martelando. Já entrou fazendo o quê? Maracutaia. Procurando saber, vamos colocar o amigo do fulano, não governou nos primeiros meses. Não é isso que a gente esperava. E vem jogar a culpa agora no outro. Tá feio isso, né? Tá feio isso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.